Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala para gente que Jesus ensina como quem tem autoridade, propondo um caminho de vida, de conversão e de seguimento. Acolhamos com generosidade, com disposição, a salvação de nosso Deus. Então, que nós possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 12. Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos, pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Então, aqui na primeira leitura, a carta aos Hebreus fala para a gente que convinha que por meio dos sofrimentos levasse o iniciador da salvação deles à consumação. Então, Jesus deu a sua vida por nós para salvar, né? Para salvar a humanidade. Né? Ele deu a sua vida por nós, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar isso a todos, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos anunciar o nome de Jesus a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Todos ficavam, aqui no Evangelho de hoje, fala o seguinte para a gente: todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Então, é o que o texto evangélico diz para a gente, fala para a gente hoje. O ensinamento de Jesus difere daquele dos mestres da lei. Os mestres da lei, impunham um modo de ser e de vivenciar a fé. O Senhor, pelo contrário, propunha um caminho de conversão e de seguimento. A diferença está exatamente aqui. Um caminho era imposto e o outro era proposto. Enquanto os líderes religiosos daquele tempo faziam da lei algo vazio, pesado e inclusive violento, não gerando vida, Jesus ensinava de modo humano, acolhedor, despertando consciência e chamando ao seguimento. Todos ficavam admirados. Até as forças do mal sabem quem é o Senhor. Quando Jesus expulsa aquele espírito do homem possesso, ele age com autoridade. Então é importante perceber esse paralelo. Se antes Jesus falou com autoridade, agora ele faz com autoridade, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã
quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.